Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de Física. Galera, o que tá rolando aqui hoje? Mega Power Blaster revisão de Física para o Enem para você. Meu querido, minha querida, vai ter a prova que envolve Ciências e Natureza. Dentre elas está a Física. Você vai ter ali 14, 15, 17 questões de Física nessa prova, varia de ano para ano, tá bom? Então, eu te convido a acompanhar esse vídeo aqui, em que eu vou fazer com você, galera, dezenas de exercícios. O que eu fiz? Eu preparei uma série de tópicos teóricos, eu vou fazer aula de teoria, discuta um pouquinho a teoria, resolva o exercício. Discuta um pouquinho a teoria, resolva o exercício. Uma mega revisão para você, tá? Eu vou fazer dezenas de exercícios para você, hein? Com certeza vai dar mais de 40. Ó, note, galera, que esse vídeo ele é um pouco diferente. Por quê? Eu estou usando essa ferramenta que o YouTube nos disponibiliza, que eles chamam de estreia. Note que tem um chat aberto aí e eu estou ao vivo conversando com você, tá? Então acompanhe aqui a teoria, acompanhe a resolução dos exercícios. Tendo dúvida, vai comentando aí no chat que eu vou estar ao lado aí, ao vivo, conversando e tirando essas dúvidas com você. Então vamos lá, galera, o que eu vou fazer? Faça a discussão teórica aqui, posta o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, solta o vídeo, vai pensando, eu vou resolvendo, você vai caminhando assim. Algum conteúdo que você tiver aí já uma certa facilidade, você pode alterar a velocidade do vídeo, né? Faz ele correr mais rápido um pouco, volta. Se tiver mais dificuldade, depois você anota, depois você volta e tenta fazer de novo, para você poder estar muito bem no seu Enem, tá bom? Torço muito por você, beleza? Então, galera, é isso aí. Vamos lá? Vamos começar? Galera, então vamos lá? Ó, obviamente que por ser uma revisão eu não vou conseguir discutir com você todos os assuntos em detalhes. Então, sempre que surgir alguma dúvida, se quiser ver em mais detalhes, pesquise no próprio YouTube. Por exemplo, espelhos esféricos. Escreva lá, espelhos esféricos e Boaro, dá um enter que você vai encontrar esse assunto no meu canal, tá bom? Eu tenho lá praticamente todo assunto detalhado para você. Ah, e outra coisa, eu tenho praticamente todas as questões de todas as edições do Enem resolvidas para você lá, hein? Quiser resolver bastante questões, entre lá, pegue as playlists e faça mais exercícios do Enem para você entender o Enem, tá legal? Gente, então, vou começar por esse assunto de ótica geométrica. Vamos começar discutindo quais são os princípios da ótica geométrica e as cores dos corpos, tá bom? Gente, lembrando, quais são os princípios da ótica geométrica? Princípio da propagação retilínea, princípio da reversibilidade e o princípio da independência dos raios de luz. Aplicação dessas coisas. Gente, propagação retilínea da luz, por exemplo, câmara escura. Sempre que você tiver um objeto a uma certa distância de uma câmara escura, a luz que sai desse objeto se cruza aqui, né? A luz que sai do topo vem para a parte inferior dentro da câmara escura. A luz que sai da parte inferior do objeto vai para a parte superior da câmara escura, a imagem fica formada invertida assim, ó. Vocês lembram disso? Isso só é possível graças ao fato da luz se propagar em linha reta, né? Princípio da propagação retilínea da luz. Uma outra aplicação interessante do princípio da propagação retilínea da luz, meus queridos, é essa daqui, né? Que são os eclipses. Não é? Como é que você consegue justificar a formação de um eclipse, por exemplo, um eclipse solar, como é o caso aqui? Ora, isso porque a luz se propaga em linha reta. Então, esses raios de luz que tangenciam a Lua, por exemplo, esse que eu representei aqui é um eclipse do Sol. Esses raios que tangenciam a Lua, aqui você vai ter a formação de sombra, penumbra, e aqui região iluminada. Como é que você consegue justificar isso? Como é que você consegue visualizar o princípio da propagação retilínea da luz? Está aqui representado nos eclipses, ok? Princípio da reversibilidade, galera. Reversibilidade é aquela situação, ó. Pega um espelho. Toda vez que eu estiver olhando para o espelho plano e estiver vendo alguém, no caso, estou vendo a minha filmadora aí, ó, e você está vendo a mim. Então, a minha filmadora representa você e você consegue ver a mim. O raio de luz que sai aqui, bate no espelho, vai até você, não é? O raio de luz que sai dali, incide na filmadora, vem até aqui e vem até os meus olhos. Isso aqui é uma aplicação do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Por exemplo, quando você está num carro, o carro do seu pai, da sua mãe, alguém, ou mesmo você que já é adulto que está dirigindo, você consegue olhar para o espelho e consegue ver alguém que está no banco de trás. Essa pessoa olhar para o espelho vai ver você. Isso graças ao princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá bom? E o princípio da independência do raio de luz. Por exemplo, se você tem aqui
um feixe de luz vermelho, por exemplo, você está num palco, num show, um feixe de luz vermelho que forma aqui no chão, não é? Um círculo vermelho, e aqui eu tenho um feixe de luz azul, por exemplo, um holofote azul, vai ter a formação da imagem aqui, né? A formação desse círculo azul aqui. O que vai acontecer? Mesmo que eu apagar esse azul, esse vermelho vai continuar do mesmo formato aqui. O azul aceso ou apagado não vai interferir na propagação do vermelho que saiu daqui e está formando esse círculo vermelho aqui. Isso porque, Boaro, graças ao princípio da independência dos raios luminosos. Eles se cruzam e continuam como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Vamos fazer nosso primeiro exercício de aplicação desse assunto? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, nosso exercício número 1 diz assim: segundo os astrônomos, um eclipse solar ocorreu em 20 de março de 2015 e foi visível, por exemplo, em alguns países da Europa. Com relação à ocorrência de eclipses, é correto afirmar que eles evidenciam um princípio da... Opa, como é que é, Boaro? Eclipse solar, galera. Com relação à ocorrência de eclipses, é correto que eles evidenciam qual princípio? Letra A, da reversibilidade dos raios luminosos? Não. Reversibilidade é aquilo, você olha para o espelho e vê alguém ao olhar para o espelho vai ver você, ok? Letra B, independência dos raios luminosos, galera. Independência dos raios luminosos? Não, claro que não. Os raios se cruzam, continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Isso está evidenciado no eclipse? Claro que não. Letra C, refração da luz? Não, refração da luz é um assunto que nós vamos discutir ainda hoje, mas não é isso não. Letra D, propagação retilínea da luz? Sim, não é? Como eu disse há pouco para você. Com relação à ocorrência de eclipse, é correto afirmar que eles evidenciam o princípio da propagação retilínea da luz, assim como a formação de imagem numa câmara escura, né? Vou ler a letra E, polarização da luz? Também não. Polarização da luz vai ser discutida depois, na aula ainda hoje, mas não. Resposta letra D, com certeza absoluta, ok? Então, volta aqui para a lousa para nós continuarmos. Ótimo, galera. Primeiro exercício feito, né? Exercício número 1. A resposta foi a letra D, né? Exercício número 1, resposta letra D. Os eclipses, eles evidenciam o princípio da propagação retilínea da luz. Legal? Então, agora eu vou falar para você um pouco sobre cores dos corpos. Outro assunto bastante interessante. Vamos recordar? Galera, o que acontece? Quando você olha para esse canetão, você vê esse canetão azul, né? Azul e branco. Você vê esse canetão azul. Por que você está vendo esse canetão azul? Gente, a luz que sai das lâmpadas, a luz que sai do sol, ela possui todas as cores, né? A luz possui todas as cores. Então, quando ela incide aqui, esse canetão, essa parte azul, vai absorver todas as cores, em situação ideal, né, que a gente estuda aqui no ensino médio pré-vestibular, absorve todas as cores e manda de volta para você apenas o azul. Quando você vê um canetão vermelho como esse aqui, você está vendo vermelho, a luz que incide aqui, ele absorve todas as cores, menos o vermelho que ele manda para você. É assim que funciona? Então, isso você está vendo azul, por quê? Porque ele absorve tudo a menos do azul. Isso você está vendo vermelho, por quê? Porque ele absorve tudo a menos do vermelho que ele manda para você. O preto, o que é o preto? O preto é a ausência de cor. A luz que incide nele, ele absorve tudo. Branco, como a minha lousa, né? Como essa parte aqui do canetão. O que é o branco? O branco é a presença de todas as cores. A luz incide aqui, manda de volta todas as cores, a gente vê branco, não é isso? Por isso, galera, que para a prática de exercício físico no sol, fazer caminhada e tal, é bacana você usar roupas claras, leves, né? Por quê? Porque a luz que incide na roupa branca é totalmente refletida e é super desagradável você usar roupa escura. Por quê? Porque a roupa escura, ela absorve tudo. Tanto que as cores do inverno, as cores para as roupas usadas no inverno são mais escuras. As cores das roupas usadas no verão são mais claras. Não é isso? Se você tiver a oportunidade qualquer dia, se for a um shopping, tiver um estacionamento, ou um estacionamento qualquer, que você tenha lá um carro de cor branca e um carro de cor preta. Se você tiver os dois do sol lá por muitas horas, quando você chegar perto, você colocar a mão no carro preto e
e no carro branco, você vai ver a diferença de temperatura, gente. É absurda. Faça isso qualquer dia para você ver. O carro preto, ele esquenta muito mais. Por quê? Porque ele absorve a luz do sol. E o branco, ele é muito mais, a temperatura muito menor. Por quê? Porque ele reflete a luz do sol. Entendeu? Lembrou? Só mais um detalhe antes de nós fazermos esse exercício de aplicação desse assunto. Se eu tiver um canetão como esse, e aqui nessa sala totalmente fechada, eu colocar ali uma lâmpada azul. Então tem aqui, ó, um canetão vermelho e um canetão azul. Troquei a lâmpada, que é uma lâmpada que produz todas as cores, para uma lâmpada que produz apenas a cor azul. Gente, se é só azul que vai incidir aqui, esse cara tem a característica de mandar de volta para você o azul, não é isso? Esse cara tem a característica de mandar de volta para você o vermelho. Mas se a lâmpada for apenas azul, que cor que você vai ver esse canetão? Ora, esse você vai continuar vendo azul. Por quê? A luz que incidiu aqui é azul, ele vai mandar de volta para você o azul, então ele vai mandar o azul, certo? Inclusive nessa região que é branca, né? Porque a branca manda todas as cores. Mas nesse exemplo que eu estou tentando para você entender bem, a luz que está chegando é apenas azul, então ele vai refletir o azul para você, certo? Certo. Já nesse canetão vermelho, que tem a parte vermelha e a parte branca. A parte branca que iria refletir para você todas as cores, agora ela tem apenas azul para refletir. Então essa parte branca do canetão vermelho vai ficar azul, beleza? E essa parte vermelha do canetão Boarô? Essa parte vermelha, a ideia é, ela absorve todas e manda de volta para você o vermelho, não é assim? Ela absorve todas e manda de volta para você o vermelho. Mas nesse meu exemplo, que eu tenho aqui apenas uma lâmpada azul, não tem vermelho para ela mandar de volta para você. Logo, ela vai absorver todas as cores. Apenas isso. Todas as cores, no caso, é o quê? Apenas o azul. Então, ela vai receber o azul, ela vai absorver o azul e não vai te mandar nada. Que cor que você vê essa região? Preto, né, galera? Como a minha camiseta. Essa região aqui, você vai ver preto. Quando iluminado por uma luz monocromática azul, por exemplo. Tá bom? Entendemos isso? Vamos fazer uma questão? Mas a segunda questão da nossa aula de hoje, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Vamos lá, galera. Essa questão diz o seguinte: em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Incandescente é aquela que esquenta pra caramba, viu, gente? Ponto. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa e B. Após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico com o ambiente. Opa, que interessante, hein? Uma garrafa branca, uma garrafa preta. Uma luz incandescente no meio, aquela que esquenta pra caramba. Então ela vai fornecer bastante calor, bastante energia para as duas garrafas. Vamos ler a pergunta? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi... Opa, como é que é, Boaro? Ele quer saber o seguinte, galera. A garrafa preta comparada com a garrafa branca, a variação da sua temperatura, como foi? Letra A, igual no aquecimento e igual no resfriamento. Ou seja, gente, ele quer comparar. Ele quer saber se a garrafa preta esquenta mais rápido ou não que a garrafa branca. E se a garrafa preta esfria ou não mais rápido que a garrafa branca. Entendeu a ideia? É isso que está acontecendo. O interessante dessa questão, galera, que algumas pessoas talvez não saibam, é que o objeto que é preto, ele esquenta mais rápido. Só que ele esfria mais rápido também. Tá bom? Então vamos ler as alternativas? Letra A, vou reler a letra A. Igual no aquecimento e igual no resfriamento? Não. B, maior no aquecimento e igual no resfriamento? Não. Menor no aquecimento? Não. Pode jogar fora essa já, né? Menor no aquecimento e igual no resfriamento? Não, é maior nas duas. Letra D, maior no aquecimento e menor no resfriamento? Não, gente. Letra E, maior no aquecimento e maior no resfriamento? É essa daí, não é? Resposta do exercício número 2 é a letra E. Volta aqui para a luz, ó. Entendeu, galera? Então, olha que interessante, né? Exercício número 2.
discute esse assunto sobre cores dos corpos, absorção de radiação, né? Resposta letra E, tá? Então, uma camiseta como essa, uma camiseta preta, ela esquenta mais rapidamente que uma branca, mas ela esfria mais rapidamente também. Tudo bem? Gente, então eu reforço para você. Uma técnica de estudo que você pode usar que dá muito certo num vídeo como esse é leia junto comigo quando eu colocar na sua tela, aí você pausa o vídeo, pensa um pouquinho, depois você solta o vídeo e vê resolver que você vai acompanhando bastante, tá galera? Você vai estar muito bem nesse seu Enem, eu acredito muito em você, torço muito por você, tá legal? Ok, galera, então vamos continuar? Eu vou apagar essa lousa aqui, eu vou passar agora uma outra lousa de teoria para você, para a gente estudar os conceitos de reflexão e refração da luz, tá legal? Vamos lá? Galera, vamos lá, continuando. Ó, então, outro conceito importante e interessante que eu quero revisar com vocês aqui, conceito da reflexão, refração e uma aplicação bastante importante, bastante interessante, que é a reflexão total, tá? Que tem como aplicação do nosso cotidiano a fibra ótica. Estou sentindo que o Enem esse ano vai cobrar de você fibra ótica, hein? Então a gente vai entender isso aqui bacaninha e a gente vai fazer aqui mais alguns exercícios, tá bom? Vamos lembrar? Galera, muito simples, ó. Quando você tem um raio de luz, você tem um raio de luz que incide numa superfície. Esse raio de luz, quando ele é refletido, ele chega, ele incide um raio de luz, ele é refletido, ele respeita a lei da reflexão, que nos diz o quê? O que nos diz a lei da reflexão, Boaro? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso vale sempre. Gente, essa reta, que é a reta perpendicular à superfície, nós chamamos de reta normal, lembra? Essa reta é a reta normal. Então, o raio de luz que incide no meio, que é refletido, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Lembrou? Aplicação disso aqui, espelho plano. Lembra? E a refração, Boaro, o que é a refração? A refração, meus queridos, é quando a luz passa de um meio para outro em que ocorre a mudança em sua velocidade. Cuidado, hein? Não é a mudança necessariamente da sua trajetória, é a mudança na velocidade. Uma vez que se eu incidir um raio de luz retinho aqui, ó, deixa eu pegar minha régua. Ó, se eu incidir um raio de luz aqui retinho, galera, ó, esse raio de luz, ele não sofre desvio, mas ele sofreu refração, sim, hein? Sofreu refração. Ele passou de um meio para outro, em que a velocidade vai mudar, tá? Se a velocidade da luz muda, ocorre o fenômeno da refração. Muito bem. Por exemplo, a luz passando do ar para a água. Gente, quando ela passa do ar para a água, incidindo num ângulo aqui qualquer, em que vai ocorrer o desvio, vale essa relação, lembra? Essa é chamada lei de Snell-Descartes, lembra? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Mas quem é o N, Boaro? O N, gente, é chamado de índice de refração. O N é o índice de refração e ele é definido como sendo o quê? Vocês lembram? O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio estudado. Por exemplo, índice de refração do ar é quem? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no ar. Índice de refração da água é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água. É assim que funciona. Lembrando, gente, que o índice de refração é um número sempre maior do que 1, porque a velocidade da luz no vácuo é o máximo valor possível, né? Da velocidade da luz, no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Você não precisa decorar isso não, tá, gente? Mas só como informação, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade com que a luz se propaga. Tá bom? Lembraram disso? Lembraram? Interessante, galera, antes de eu falar aqui da reflexão total, interessante é o seguinte, se o raio de luz for da água para o ar, meu querido, minha querida, se o raio de luz for da água para o ar, ele vai fazer o caminho oposto aqui, né? Reversibilidade, lembra? Então, olha só, olha o que eu vou fazer aqui, olha que interessante. Se eu pegar um objeto, um peixe, por exemplo, que esteja aqui embaixo, a luz que sai desse peixe, quando sair da água para o ar, ela vai sofrer esse desvio aqui oposto, ó. Por isso, galera, ao desviar aqui na interface ar-água,
Ao desviar ali, isso vai causar aquela sensação, por exemplo, de quando nós olhamos para o fundo de uma piscina e você tem a impressão de que a piscina é mais rasa do que de fato ela é. Quando você vê um objeto que está no fundo da piscina, parece que a piscina é mais rasa, não é? Você viu lá o ralo lá no fundo da piscina, parece que ele está bem mais próximo de você. Por conta do quê? Por conta desse desvio. Gente, o nosso cérebro interpreta que a luz caminha em linha reta sempre. Então, se você tiver um observador aqui, ó, guarda isso, que essa informação é importante e interessante. Se você tiver um observador ali, o que ele vai interpretar? Ah, que a luz caminhou em linha reta. Então, olha só, esse objeto que de fato estava aqui embaixo, ó, um peixe, por exemplo, o ralo do fundo de uma piscina, por exemplo, você vai ver esse cara aqui, ó. Tá bom? Lembrou disso? Interessante pra caramba, né? Então, ó, tem uma questão que envolve isso, esse assunto aqui da refração, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu falar para você da reflexão total. Gente, olha que interessante. O raio de luz, quando ele sai, ele sofre um desvio se afastando da normal, a gente diz, tá? Quando a luz vai de um meio menos refringente para o meio mais refringente, ele se aproxima. Quando ele vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele se afasta. O que é isso de refringente, Boarô? Desencana. A ideia é a seguinte: o ar interage, digamos assim, menos com a luz, então a velocidade da luz ali é maior. A água interage mais com a luz, então a velocidade da luz ali é menor. A ideia é essa, tá? Interage mais com a luz, é mais refringente, ok? Mas vamos lá. Eu tenho um objeto aqui no fundo, por exemplo, a luz que está saindo dele, galera, está saindo tangenciando. Por quê, Boarô? Porque eu peguei esse raio de luz, ele sofreu um desvio, ele se afastou, não foi? E se eu pegar ele mais inclinado ainda, ó, chega uma hora que ele sai tangenciando. Foi o que aconteceu aqui. A luz que incidiu aqui saiu tangenciando. Se ela saiu tangenciando, essa aqui é chamada situação limite. Ao pegar um raio de luz, meus queridos, olha aqui, ó, uma inclinação maior ainda, olha o que vai acontecer. Esse raio de luz, ele não vai sair. Por quê? Porque esse aqui já está na situação limite, já está saindo tangenciando. Então, esse outro aqui, ele não vai sair. Ele vai sofrer a chamada reflexão total. Ó, reflexão total. Ah, então esse é o conceito da reflexão total, Boarô? É isso mesmo. Esse é o conceito da reflexão total. A aplicação disso aqui, galera, fibra ótica, tá? Uma aplicação disso aqui é fibra ótica. Na fibra ótica, o que ele faz? Ele faz uma coisa assim, ó. Por exemplo, ele pega aqui uma visão ampliada, tá bom? Ó, aqui uma visão ampliada de um pedacinho de uma fibra ótica. Essa luz ela vai incidindo lá dentro, sofrendo múltiplas reflexões totais, ó. Entendeu? E aí esse pulso de informação é transmitido a distâncias gigantescas, milhares de quilômetros até. Esse pulso é mandado, ele vai refletindo até chegar lá na frente. Tá bom? Nós usamos muito fibra ótica, hoje até internet na casa da gente, né? Tudo bem, meus queridos? Entenderam? Entenderam? Gente, lembre-se, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos. Lembra que isso dá uma força muito grande para o projeto do professor aqui. Sabe que hora que eu acordei hoje para gravar esse vídeo para vocês? 4h10 da manhã. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha para gravar para vocês, cara. Acendi as luzes aqui no estúdio que tô gravando feito louco para você. Esquece dessa força pro professor, tá bom? Galera, então vamos lá, ó. Então vamos fazer mais 2 exercícios? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício número 3 diz assim: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ponto. Gente, ele afirmou isso. Quando o cara afirma no exercício, a gente acredita, beleza? Você tem que mirar abaixo de onde ele está enxergando, beleza? Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz... Opa, como é que é, Boaro? Tranquilo, galera, tranquilo. Você está olhando para um peixe, o índio vai fisgar o peixe lá, né, meu? Ele vai lá jogar a sua flecha com arco e flecha ou com uma lança, né, com toda a habilidade que ele tem da vida, que ele tem de poder pegar o peixe nessa situação.
Só que ele não pode jogar onde ele está vendo o peixe. Porque se ele jogar, ele não vai fisgar o peixe ali. Para ele acertar o peixe, ele tem que jogar um ponto abaixo, né? Mirar no ponto abaixo do que ele está enxergando. Por qual razão, galera? Por qual razão? Foi o que foi discutido aqui com você sobre a refração, não é isso? Então ele deve proceder dessa forma, porque os raios de luz, e aí você tem a série de alternativas, ok? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico. Pausou o vídeo? Pensou? Tentou entender? Então agora volta aqui para a luz que eu te explico. Galera, ó, o objeto está aqui, o peixe está aqui, o índio, se ele pegar um arco e flecha, por exemplo, lançar onde ele está vendo o peixe, ele vai errar, meu. Por quê? Porque o peixe não está ali, né? O peixe não está aqui onde ele está vendo, o peixe está mais abaixo. Ele, por prática, ele sabe disso. Isso ocorre por quê, meu querido, minha querida? Porque o raio de luz, ele vai sofrer um desvio, galera, vai sofrer um desvio. Então, olha só que interessante, a resposta desse exercício é a letra E. Ele fala assim, ó, vou reler a pergunta. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Olha só, o sol iluminou esse espaço, a luz entrou pela água e iluminou o peixe. Essa luz que iluminou o peixe, parte dela vai voltar, ou seja, foi refletida pelo peixe, vai voltar e sofreu um desvio quando saiu da água e foi para o ar. Resposta letra E, certo? Deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe, essas que estão subindo, desviam sua trajetória quando passam para o ar. Entendeu? Meu querido, minha querida. Então, o exercício número 3, é o terceiro exercício nosso hoje, exercício número 3, resposta letra E. Resposta letra E. Entendeu? Viu como passo a passo a gente vai entendendo? Se tiver dúvida, gente, depois você volta o vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer de novo, você vai fazer uma mega revisão, uma excelente revisão para você se dar bem no Enem. Beleza? Vamos fazer outra questão? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 4 da nossa Blaster Master revisão, Mega Power revisão do Enem, diz o seguinte: as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. De novo, ele afirmou isso, hein? Beleza. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra, claro. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... como é que é, Boaro? Ele afirmou, olha que interessante, que a luz, ela se propaga em linha reta, certo? Certo. A luz, né, as ondas eletromagnéticas, se propaga em linha reta, certo? Certo. Então, como é possível você estando lá na Amazônia, no seu rádio, você consegue captar ondas emitidas por uma estação de rádio que está no litoral do Brasil? Como isso é possível? Gente, como isso é possível? Isso é possível graças à ionosfera, né? Qual é o fenômeno que acontece? Pausa o vídeo e pensa. Pensou? Vamos lá? Galera, é a reflexão, galera. A reflexão que ocorre. A reflexão da luz, a reflexão da onda eletromagnética, semelhante ao que ocorre aqui na reflexão total, não é? Essa onda incide nessa parte inferior da ionosfera e chega até a região amazônica. Entendeu? Volta aqui para a luz que eu te mostro melhor, ó. Então, galera, ó, é isso aqui que está acontecendo, né? Semelhante à reflexão total, como eu disse há pouco para você, tá? Uma onda emitida aqui no litoral, não conseguiria atravessar a Terra, obviamente, então em linha reta ela não chegaria lá. No entanto, existe essa região que é a ionosfera, tá? A altitude que a ionosfera vai estar, gente, ela vai depender, ela vai variar, ela vai depender de alguns fatores, né? Da temperatura, densidade do ar, depende da incidência solar, né? Você aquece mais ou menos a atmosfera, ela vai variar a altitude. Então, olha só o que acontece. Por exemplo, essa onda que foi emitida por essa região aqui litorânea
do Brasil, ela sofre uma reflexão na ionosfera e consegue, por exemplo, alcançar, ficou tortinho aqui o raio, ela consegue, por exemplo, alcançar regiões bem distantes, né? Quem trabalha com rádio amador sabe que é possível você ter transmissão a longas distâncias por conta desse fenômeno aqui. Bastante interessante, né? Então, meu querido, minha querida, exercício número 4, a resposta é a letra A, tá? Por conta da reflexão que ocorre dali, né? Semelhante à reflexão total aqui, tá vendo? Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer mais uma discussão teórica para a gente ir avançando nos nossos estudos aqui, tá bom? Então, galera, é isso. Vamos lá? Vamos continuar? Vou falar um pouco mais sobre fenômenos ondulatórios para você, vou falar agora para você sobre interferência, tá? Vou falar para você sobre o efeito Doppler, são conceitos que o Enem adora cobrar de você. Vamos avançar um pouco mais então na nossa discussão sobre ondulatória, tá bom? Vamos lá? Galera, vamos lá? Continuando nosso estudo, vou falar aqui para você de um assunto extremamente importante, que você tem uma noção muito boa, porque o Enem adora isso, cara. Espectro eletromagnético, tá bom? Espectro eletromagnético, galera. Bom, vamos lá, gente. A luz visível, essa luz que nós enxergamos, essas cores que nós enxergamos, elas fazem parte de um algo muito maior. Porque a luz visível, na verdade, ela é uma parte, um pedacinho do chamado espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético possui nele todas as cores da luz que a gente enxerga, mas possui também o raio-x, raio gama, possui também micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio, ondas de televisão, as ondas que são usadas para o celular. Tudo isso faz parte desse assunto chamado espectro eletromagnético, tá? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma revisada. É de extrema importância que você tenha uma noção boa disso aqui, tá? Não diria que você fique decorando tudo assim, não, mas você tenha uma noção boa do que acontece. Não apenas para o Enem, como uma grande maioria dos vestibulares, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu fiz o espectro eletromagnético aumentando nesse sentido para a direita com o aumento da frequência, tá bom? Com o aumento da frequência da onda. Então, começamos lá embaixo. Ondas com alto comprimento de onda, mas baixa frequência. Por quê? Você tem que se lembrar da chamada equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda Vz. Lembra? V igual a lambda Vz. Toda essa radiação possui no espaço, possui no vácuo, a mesma velocidade V, que é a chamada velocidade da luz no vácuo, que eu já apresentei para você hoje, né? A mesma velocidade da luz no vácuo, 13/10 metros por segundo, beleza? Beleza. Então, se todas elas possuem a mesma velocidade, o que vai acontecer? Diferentes frequências correspondem a diferentes comprimentos de onda. Claro, né, Boaro? Claro. Então, veja só, como eu fiz o espectro aumentando para lá em frequência, então aqui as frequências são baixas dessas ondas, no entanto, o comprimento de onda elas são altas, tudo bem? Então vamos lá. Então lembrando que você tem que imaginar que isso aqui, gente, é uma ondinha assim, né? Ó, espectro eletromagnético possui as ondas assim, não é? Em que o comprimento de onda era isso daqui, você lembra? A distância entre duas crises aqui, ó, você tem um comprimento de onda, tudo bem? Então essas ondas são ondas grandonas, baixa frequência, essas ondas são ondas pequenininhas, alta frequência, tudo bem? Então vamos lá, começamos com ondas de rádio e televisão, que nós usamos para comunicação, ondas de rádio e TV. Depois nós temos outro grupo chamado micro-ondas, tá? Em que, obviamente, as ondas utilizadas no nosso aparelho de micro-ondas está nesse grupo aqui, mas esse grupo ele é maior. Existe, por exemplo, quando você faz algumas observações astronômicas, existem telescópios que são adaptados, esses telescópios são adaptados para captar ondas que vêm de estrelas distantes, por exemplo, que vêm nessa frequência aqui, tá? Micro-ondas. Então vamos lá, rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, galera. Infravermelho está associado a ondas de calor, né? Infravermelho. Por que infravermelho? Esse prefixo diz menos, menor, infra, inferior, essa é a ideia. Infravermelho. E aí tem todo o espectro da luz visível. Qual é ele? VAA, VAA, V. Lembra? VAA, VAA, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta.
vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. VAA, VAA, V. É bom que você tenha uma noção boa disso aqui, hein, gente? Então, o vermelho é uma onda grande, digamos assim, é uma onda grande. Por quê? Porque é uma onda que tem uma frequência baixa comparada com a violeta. Violeta já é uma onda bem menorzinha. Essa é a ideia, entendeu? A violeta é uma onda bem menorzinha e o vermelho é uma onda grandinha, tá bom? Depois do violeta tem o ultravioleta, depois raio-x, raios gama. Gente, essas ondas aqui, como você sabe, elas possuem uma energia muito grande associada a cada fóton, tanto que nos faz mal, né? É nocivo para nós. Quando você vai tirar a radiografia do dente, por exemplo, o profissional coloca em você algumas chapas aqui para que você não esteja exposto o restante do seu corpo à radiação que vai incidir aqui para fazer a radiografia dos seus dentes, por exemplo, né? Nós sabemos que são radiações que são nocivas para nós. Raio gama, então, gente, nossa, aqui tem decaimento radioativo, emite uma quantidade de energia absurdamente alta, né? Frequência absurdamente alta, tá bom? É assim que funciona. Lembrou? Lembrou? Resuminho, antes da gente fazer mais exercícios. Rádio, TV, celular, gente, está num grupo aqui, tá bom? Bem aqui assim, no limite, tá? Rádio, TV, as ondas de celular, que são usadas para comunicação, né? Micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Da luz visível nós temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tá bom? Então, destacando para você que essa região está associada a calor, transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, que são infravermelhos, tá? E essa região aqui, ó, ultravioleta, que faz mal para nós, né? A gente vai tomar sol, a gente passa protetor solar, que nos protege contra os raios UVA, UVB, que vem do sol, não é? E essa região, gente, você sabe muito bem que se você passar pouco protetor, você não fica bronzeado. A pessoa que quer se bronzear, mesmo sabendo dos riscos, né, para a pele de se expor a essa radiação, sabe que não tem que passar protetor solar. Então, essa radiação do ultravioleta está associada a quê? Está associada ao bronzeamento, tá bom? Vamos fazer mais um exercício? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 5 da nossa aula de hoje fala assim, ó. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, olha a história. Uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Opa! Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. Gente, que história mais maluca, né? Todo mundo sabe que você não se bronzeia dentro de casa. Não faz sentido isso, né? Mas, o que está acontecendo? Essa questão nos cobra o quê? Vamos ler? O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de... Opa, o que está acontecendo aqui, Boaro? Ele está cobrando de você um entendimento do espectro eletromagnético aqui, certo? Como fazer? Como fazer para entender o que gera o bronzeamento? Por que uma luz incandescente comum, essa luz comum que nós temos, que esquenta pra caramba, não gera o bronzeamento? Por quê? Pausa o vídeo e tenta fazer. Beleza? Então volta aqui que eu te explico. Ó. Galera, entendeu? O bronzeamento não ocorreu, por quê? Porque a luz emitida pela lâmpada incandescente, gente, lâmpada incandescente esquenta muito, emite muita luz do infravermelho. Cerca de 95% da energia consumida por uma lâmpada incandescente, ela é perdida, gente, na forma de calor. Emite muita onda de calor, tá? Emite muito no infravermelho. A pessoa não vai se bronzear recebendo luz do infravermelho. Por quê? Porque ela se bronzeia recebendo o ultravioleta. Entendeu? Ela se bronzeia recebendo ultravioleta. Então, respondendo a pergunta, o bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa frequência, gente. É de baixa frequência comparada com a ultravioleta que é necessária para a pessoa se bronzear. Então, o exercício número 5, a resposta é a letra B. Ok, meu querido, minha querida? Exercício número 5, resposta a letra B. Tá legal?
Tá vendo? Passo a passo você vai entendendo, né? Farei dezenas de exercícios hoje para você. Passo a passo você vai entendendo, tá legal? Ok? Então eu vou fazer um pouco mais de teoria e fazer mais exercícios com você, tá legal? Muito bem, galera. Então eu vou falar com vocês agora fenômenos ondulatórios. Gente, isso cai todo ano. Todo ano isso cai no Enem. Meu, fique esperto que isso vai cair, tá bom? Eu vou falar para você aqui de ressonância, vou falar para você de interferência, no outro quadro eu vou falar para você de difração, eu vou falar para você de efeito Doppler, eu vou falar para você de polarização, tudo isso cai pra caramba no Enem. Fique esperto, você precisa estar bem no Enem, falou? Vamos lá, galera! Fenômenos ondulatórios, ressonância. Gente, o que é ressonância? Ressonância é o seguinte, sabe quando você tem uma criança no balanço? Aí você pega e vai fazer a criança aumentar a amplitude de oscilação, ela está lá no balanço, vai assim, ó. Esse fenômeno chama ressonância, tá? Quando você tem alguma coisa que oscila numa dada frequência e você tem uma fonte que emite oscilações em frequências iguais, aumentando a amplitude de oscilação disso que já estava oscilando, é o fenômeno da ressonância. A palavra ressonância faz com que as pessoas lembrem muito da chamada ressonância magnética, mas não é apenas a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética é um tipo de ressonância. Ressonância é algo mais geral. Por exemplo, vocês já viram, galera, na televisão, algum vídeo, o pessoal quebrando uma taça de cristal com a voz? Aquele quebra a taça? Então, galera, como é que funciona esse fenômeno? É bastante interessante porque não é qualquer pessoa que consegue quebrar aquilo. Para você conseguir fazer com que uma taça como essa quebre, você precisa emitir um som que tem uma frequência igual à frequência natural de oscilação das moléculas que constituem esse cristal. Então, olha que interessante, essas moléculas já têm uma frequência natural de oscilação. Quando você emite uma frequência igual, você vai fazer com que essas moléculas aumente a amplitude de oscilação até que, num dado momento, se rompa. Pá! Se você tiver curiosidade, pesquise depois alguns vídeos. Um exemplo chamado Ponte de Tacoma. Cara, isso aqui é muito interessante. Sempre que eu mostro para meus alunos, eles acham que é mentira. Eles acham que é um vídeo fake, mas não é não. Uma ponte nos Estados Unidos, uma ponte mesmo, lá feita de cimento, de concreto, metal, ela oscilava por ressonância, por conta do vento que incidia lateralmente, por ressonância aumentou a amplitude da oscilação até que chegou uma hora que essa ponte caiu. Eu sugiro que você veja esse vídeo depois, é bastante interessante, tá? Então essa é a ideia. Olha que interessante, não adianta eu pegar uma taça dessa e fizer porque ela não vai quebrar. Por quê, galera? Porque para ela quebrar, o cara tem que emitir a frequência igual. Tanto que cantores líricos, eles têm uma habilidade que é possível. Você tem que conjugar duas coisas. A habilidade do cantor, né, de emitir uma frequência constante, associado a isso, uma potência nessa voz, entendeu? Então o cara faz aquele e quebra a taça, entendeu? Tem um programa que já apareceu aqui no Brasil, que já aconteceu de um cantor lírico, foi no programa de domingo, que ele fez aumentou a vibração da taça, e ela quebrou, entendeu? Bastante interessante. Então não é só o grito, né? Então, se fosse assim, eu pegava uma taça de cristal, colocava do lado de um show de rock, por exemplo, aquele aquele volume extremo, ia fazer isso quebrar. Não, ele não quebra por ressonância, tá? Para que ele quebre por ressonância, você precisa emitir o som com frequência igual à frequência natural de oscilação. Bastante bacana, né? Bastante interessante. Tem vários exemplos disso. Por exemplo, quando você está numa ponte e passa algum caminhão, ou algum caminhão fica parado na ponte, com o motor ligado, fica aquele... Você vai sentindo a vibração da ponte aumentando. Não o caminhão passando. O caminhão parado com o motor ligado. Aí a ponte vai aumentar a oscilação. Porque está entrando em ressonância com a oscilação gerada pelo motor do caminhão. Entendeu? Bastante bacana esse fenômeno, né? Bastante bacana. Muito bem. Outro fenômeno que eu quero discutir com você agora é o fenômeno da interferência. Interferência, Boaro? Isso. Quando que ocorre a interferência? Gente, a interferência ocorre quando você tem duas fontes emitindo ondas com frequências muito próximas.
tá? Duas fontes emitindo ondas com frequências muito próximas. O receptor dessas ondas vai pegar a interferência dessas duas ondas, entendeu a ideia? Quando acontece isso, por exemplo, estação de rádio. Você tem as estações oficiais de rádio, mas você tem as rádios pirata, por exemplo, né? Quando você está sintonizando o seu rádio em determinada estação, é comum que você comece a escutar, dependendo do ponto que você está, você começa a escutar a interferência de uma outra rádio, ou então de uma rádio pirata. Por exemplo, quando você está muito próximo de uma região que tem as antenas de determinada emissora de rádio, se você está ouvindo uma rádio que tem uma frequência próxima, mas de outra cidade, ela começa a dar umas bugadas lá no meio, né? Começa a dar umas interferências, né? Claro que isso depende também da qualidade do seu aparelho, tá? A capacidade que ele tem de diferenciar bem as estações de rádio, tá? Outro exemplo disso. Por que os caras pedem, por exemplo, para você desligar o seu celular, seu notebook, seu tablet no voo? Você pode usar no modo avião, quando você está no avião. Por quê? Porque as ondas emitidas pelo seu celular, elas podem interferir com as ondas emitidas, por exemplo, pela estação, não é? Pela torre de comando, tá? Pela torre de comando que está se comunicando com o avião, pode causar uma interferência nesses instrumentos com a emissão das ondas do seu aparelho, entendeu? Então é para evitar essas coisas. Tudo bem? Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercício, vou fazer mais 2 exercícios agora e depois eu volto e falo mais para você sobre difração, que é um fenômeno ondulatório que cai bastante no Enem, e polarização e efeito Doppler, tá bom? Além de timbre, que eu vou falar para você também umas coisas bacaninhas. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 6 diz assim, ó. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Cara, olha que interessante, você já pensou isso? Onde você está agora? Na sala que você está, no quarto que você está, no ambiente que você está vendo esse vídeo? Galera, você está imerso numa quantidade absurdamente grande de ondas eletromagnéticas. Tanto que todas as pessoas que estiverem ali, se for usar o próprio celular, ela vai conseguir se comunicar. Se você pegar um rádio e começar a sintonizar as estações de rádio da região, você vai sintonizar. Então, assim, nós estamos imersos, gente, num mar de ondas eletromagnéticas. Então, como é que o aparelho consegue selecionar qual ele vai pegar? Hein? Por quê? Porque tem um circuito elétrico ali dentro que quando você faz a opção, ele opta, né? Ele faz uma seleção, ele escolhe determinada frequência e aí ele oscilando aquela frequência, ele vai captar a estação, vai captar as ondas emitidas por aquela determinada estação de rádio, entendeu? Esse fenômeno, continuando a leitura, o fenômeno descrito é a gente. O que está acontecendo? É a difração? Não, difração é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. É a refração que eu já te falei? Não. É a polarização que eu vou falar daqui a pouco? Não também. É a interferência? Não, interferência é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco no outro exercício. A interferência é aquela que está associada a ondas próximas, né? Que vai causar problema na comunicação, né? Esse fenômeno, resposta letra E. Exercício número 6, resposta letra E, gente. É o fenômeno da ressonância. Ressonância. O seu aparelhinho elétrico, eletrônico, ele tem a capacidade de oscilar numa frequência igual à frequência que está sendo emitida pela rádio, por exemplo. E aí, graças a esse fenômeno, ele vai absorver mais a energia emitida por essa fonte, não é? Por aquela rádio que você selecionou, e aí ele vai decodificar essa informação e vai transferir em áudio para você, coisa e tal. Entendeu, meu querido, minha querida? Questão número 6, resposta letra E. Volta com o Veloso, ó. Então, galera, questão número 6, exercício número 6, resposta é a letra E, não é isso? Exercício número 6, a resposta é a letra E, o fenômeno da ressonância, tá bom? Então, de novo, hein? Galera, mas lembre-se, dá um joinha nos vídeos, compartilhe esses vídeos, me ajude, galera, que esse vídeo chegue, né, que essa informação aqui chegue ao máximo número de pessoas, no ensino de qualidade totalmente grátis. Compartilhe esses vídeos, tá? Poste nas suas redes sociais, compartilhe esses vídeos, me ajuda a levar isso. Ensino de alta qualidade totalmente grátis para todo mundo. Falou?
Vamos fazer outra questão então? Questão que envolve o conceito de interferência. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 7, a sétima questão da nossa aula de hoje. Teremos dezenas, galera, passa de 40, hein? Vamos lá, vamos lá. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Opa, como é que é, Bora? Gente, olha lá no texto, galera. Fique esperto, questão do Enem, leia com cuidado, você vai se dar bem, meu. Pega informações chaves. Olha lá, estou relendo um trechinho. É utilizado eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações. Opa! Fenômeno da interferência, né, gente? Continuando a leitura. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o de... Letra A, terem fases opostas? Nada a ver, o que é isso? Letra B, serem ambas audíveis? Não. Letra C, terem intensidades inversas? Não. Que isso? Letra D, serem de mesma amplitude? Não. Letra E, terem frequências próximas. Opa, fenômeno da interferência. Questão número 7, fenômeno da interferência. Gente, você está seguindo a minha dica, né? Leia junto comigo, às vezes eu estou no gás aqui para você poder entender bem, que eu quero muito a sua aprovação. Leia junto comigo, quando eu for responder, lê as alternativas para responder, pausa o vídeo e tenta fazer. Depois você solta para me resolver que você aprende, beleza? Então, ó, volta para a lousa, ó. Então, galera, questão número 7, exercício número 7, resposta letra E, tá? Fenômeno da interferência, frequências próximas, problema de comunicação, fenômeno da interferência, tá bom? Vamos continuar nosso estudo? Então eu vou apagar esse quadro aqui, eu vou fazer um outro quadro para você com fenômenos ondulatórios, para você entender bem esse negócio aqui e aprender bacaninha, tá bom, meu querido, minha querida? Tá legal? Então vamos lá? Galera, continuando aqui então, ó, continuando nossos fenômenos ondulatórios, que isso cai pra caramba no Enem, galera, cai pra caramba, tá? Isso vai cair de novo, vai cair no seu ano de novo, hein? Difração e polarização. Galera, o fenômeno da difração é um fenômeno bastante interessante. O que é o fenômeno da difração, Boaro? Você já reparou que quando você está, por exemplo, como eu estou aqui, dentro do meu estúdio de gravação aqui na minha casa, mas as pessoas que estão na minha casa, que estão lá, os meus filhos, a minha esposa, estão escutando o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque quando eu falo, o som, ele contorna o obstáculo. Por exemplo, o obstáculo ali é a porta, a janela que estão abertas. Então, o som, quando sai, ele faz isso aqui, galera, ó. Ele contorna o obstáculo, esse som vai até lá. Ele se reflete também, coisa e tal, né? Mas ele chega até lá porque ele contorna obstáculos. A propriedade que uma onda tem, onda de maneira geral, não apenas onda sonora, onda de maneira geral, a propriedade que uma onda tem de contornar obstáculos é chamada de difração. Por exemplo, imagine que você quer um tanque que contém água e a ondinha está vindo daqui para cá, ó. Quando eu chego aqui, isso aqui é um obstáculo, tá? Que você coloca na água, por exemplo. Essa ondinha, quando chega aqui, ela contorna o obstáculo, percebe? Ela continua esse movimento, ela abre, ela contorna o obstáculo. Fenômeno da difração. Boaro, difração acontece com ondas, você falou? Isso. Então acontece com luz, porque a luz é uma onda, sim. Por que a gente não vê, então, a luz contornando obstáculos? Porque a gente usa na ótica geométrica a luz se propagando em linha reta apenas. Então, acontece o seguinte. Fenômenos que a luz contorna obstáculo, também é possível que você veja. Só que tem um detalhe interessante. O comprimento de onda dessa onda que você está estudando, necessariamente deve ter a mesma ordem, ser da mesma ordem da abertura da fenda. Chamamos isso aqui de fenda, tá? Então essa onda que está vindo, ela tem que ter a mesma ordem de comprimento de onda para que ela consiga contornar o obstáculo. Como o comprimento de onda da luz é muito pequenininho, você precisa de um obstáculo muito pequenininho para que você consiga ver isso. Mas também é possível, viu, gente? Em laboratórios de física, a gente faz isso com extrema facilidade. É possível também, tá bom?
Esse fenômeno, então, é a difração, a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos. Já caiu várias vezes no Enem, o Enem adora isso e vai cair de novo, tá bom? Outro fenômeno interessante dos fenômenos ondulatórios é a polarização. Gente, imagine que você tem, então, uma onda que esteja oscilando na direção vertical e na direção horizontal e está se propagando para lá, tá bom? Tá, ó, então ela tem duas oscilações, esses dois planos, está se propagando para lá. E aí ela passa por um filtro, um polarizador, a gente diz, tá? Isso aqui é um polarizador. E aí o que acontece? Essa onda não vai passar toda ela e vai embora, apenas a parte que o polarizador permite que ela passe, tá? Importante destacar que apenas ondas transversais são polarizáveis. A onda longitudinal, ela não é polarizável, tá? O som, gente, é uma onda longitudinal. A luz é uma onda transversal. Então, nós podemos polarizar as ondas luminosas, mas nós não podemos, nós não conseguimos, não é possível, polarizar as ondas longitudinais. Tá bom? Fica a dica, fica esperto com isso. Só para você entender, um outro exemplo que eu gosto de citar isso aqui, imagine que eu tenho uma corda esticada, aí eu estou girando ondas nessa corda. Aí essas ondas estão sendo geradas nessa direção e nessa direção ao mesmo tempo, tá? Ó, alterando assim. Isso em laboratório de física a gente faz com extrema facilidade. Você liga no motorzinho que ele fica fazendo assim, ó, tá? E aí eu pego um pedacinho de madeira, tá? Se for uma corda, eu pego uma porta, por exemplo, corto essa porta de maneira que eu passe a corda por dentro da porta. Então eu faço uma porta de madeira, fiz um corte, eu fiz uma fenda, eu passo a corda por ela. E aí eu faço essa corda oscilar assim, ó, oscilar assim. O que acontece? Rapidinho. Quando chega nessa porta, o que vai passar, pessoal? Vai passar apenas a onda que está indo nessa direção, entendeu? Ela vai passar apenas nessa direção, uma onda polarizada. Outro exemplo disso aqui, existem óculos, né? Óculos de sol com lentes chamadas lentes polaroides. Já ouviram falar? Ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar, entre aspas, né? Ele vai polarizar a onda que está vindo apenas numa direção, entendeu? É assim que funciona. Tudo bem, meu querido, minha querida? Vamos fazer um exercício então? Vamos fazer um exercício para treinar isso aqui? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 8 diz assim, ó. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifique-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Galera, olha que interessante, olha o desenho aí. Então a luz está passando, os raios de luz, ele vai fechando, chega uma hora que ela espalha. Olha que interessante, espalha, galera, o fenômeno da difração. Sabe-se que o som, dentre de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Então o som também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Gente, em outras palavras, em qual das alternativas a seguir o fenômeno da difração também aparece? Tá bom? Então, vamos lá, pausa o vídeo e tenta você pensar. Pensou? Então, vamos lá, galera. Gente, letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Opa, peraí. Se uma pessoa está encostada atrás de um muro e tem pessoas conversando do outro lado do muro, é possível que você escute? Claro que é. Por quê? Porque o som passa pelo muro. Não é por isso não, cara. É porque o som contorna o muro por cima e possibilita a pessoa escutar lá embaixo. Volta aqui para a lousa. Volta aqui para a lousa que eu te explico então. O que está acontecendo aqui? Que interessante, né? É o fenômeno da difração, gente. É o fenômeno da difração. Esse exercício é exercício número 8, né? Exercício número 8. Então a pessoa está colada aqui no muro, tem a pessoa falando lá do outro lado. O som contorna o obstáculo, possibilita que a pessoa escute isso lá embaixo. O fenômeno da difração. O Enem adora isso, galera. Resposta letra A, tá? Ó, a resposta letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Fenômeno da difração, semelhante ao que aconteceu com a luz ali. Semelhante ao que aconteceu com a luz. Entendeu, meu querido? Minha querida? Tudo bem, gente? Percebe? Ó, estamos avançando, né? Fizemos 8 exercícios já, faremos vários, dezenas para você aqui, como eu prometi. Então, eu vou apagar essa luz aqui e vou passar para você agora algumas características do som. Lembra?
altura do som, timbre. Lembra aquelas características do som? Eu vou fazer um resuminho para você, para a gente fazer exercício. Depois eu vou falar de efeito Doppler, tá bom? Vamos lá? Beleza, galera. Vamos continuar. Então eu vou falar para você agora um pouco sobre ondas sonoras, tá? Depois eu falo de efeito Doppler para você. Características do som. Gente, primeiro, vamos lembrar. O que é o som, Boaro? O som é uma onda mecânica e longitudinal, ou seja, é uma onda que precisa de um meio material para se propagar e ela é longitudinal. Conforme eu falo, as minhas cordas vocais vibram, essa vibração ela se propaga assim, ó, tá? É assim que funciona. Uma região mais rarefeita, uma região mais comprimida, entendeu? Ar mais rarefeito, ar mais comprimido, ar mais rarefeito, ar mais comprimido e assim por diante, tá? Do início de um ar rarefeito até o final de um ar comprimido, é um comprimento de onda. Normalmente, nas aulas, tal, nos exercícios, a gente desenha a onda como sendo transversal, ao invés de ser longitudinal, porque é mais difícil ficar fazendo esse desenho sempre, né? Tá bom? Essa é a ideia. É uma onda mecânica e longitudinal. O som não se propaga no vácuo, lembra? A luz, ela se propaga no vácuo e se propaga nos meios que são transparentes para ela. Mas o som não. O som não se propaga no vácuo, por quê? Porque o som é uma onda mecânica, beleza? Muito bem. Então, eu vou discutir com você aqui agora o que, Boaro? Intensidade do som, altura e timbre, que são três características que nos possibilitam diferenciar um som do outro, tá? Se você está numa sala, por exemplo, uma sala de música, você pode estar de costas para os instrumentos, você pode nunca ter estudado um instrumento musical, mas se o cara toca uma nota num violino, tum, toca no piano, tum, tum, ou toca no trombone, pom, pom. Mesmo você nunca tendo estudado música, você fala, meu, isso aí é tal coisa. Não, isso aí é tal instrumento, não é? Por quê? Porque ele tem algumas características que te possibilitam diferenciar. Você consegue entender bem um do outro, diferenciar bem um do outro, entendeu? São três as características. A intensidade, por exemplo, se eu falo assim, ó, que a gente chama no nosso dia a dia de baixinho, você consegue escutar, você entende o som. Agora, se eu falo assim, ó, nós chamamos no nosso dia a dia de um som alto, você também consegue identificar, não é verdade? Gente, alto e baixo, primeira coisa importante, alto e baixo aqui para nós, ele tem outra ideia, tem outro conceito, tá? O conceito técnico de alto e baixo aqui é diferente. Da mesma forma que massa é uma coisa e peso é outra coisa, no nosso dia a dia nós usamos massa e peso como sinônimos, mas para você resolver uma prova de física, massa e peso são coisas diferentes, não é assim? Aqui também funciona desse jeito, tá? Alto e baixo está associado à frequência do som. A gente diz que o som ele é forte ou o som ele é fraco, tá? Está associado à intensidade. A intensidade do som está associada à amplitude, tá? Por exemplo, você tem uma campainha, né, que pode estar num volume, digamos, maior ou num volume menor, está associado à intensidade, tá, gente? A intensidade, pessoal, é o quanto de energia essa onda vai ter. Eu coloquei essa equação aqui para você se lembrar. Não é muita cara do Enem cobrar isso aqui, mas vai que aparece, né? Porque ele já cobrou algumas coisas bastante específicas de outros tópicos da física, né? Então, esse aqui é chamado nível de intensidade sonora, é o que tem como resposta às alternativas, né? Tem como unidade o famoso decibéis. Então, N é 10 vezes log de I por I0. O I é a intensidade sonora e o I0 é o que, Boaro? O I0 é a intensidade de referência, tá? O I0 é a intensidade de referência. Então, quando ele te dá energia pela área, eu vou escrever essa fórmula para você, tá? O I é calculado como potência pela área. Que potência que é essa, Boaro? Essa potência, meu querido, é a potência emitida pela fonte sonora. E a área é a área que essa onda vai ocupando. Conforme ela está expandindo, a área vai aumentando. Se a área vai aumentando, a intensidade vai diminuindo. Nós sabemos disso, né? Se eu estou falando assim com você agora, você está me ouvindo. Mas se uma pessoa está a 10 metros de mim e eu estou falando assim, ela não está ouvindo. Por quê? Porque como esse som vai se propagando, a área vai aumentando. Se a área vai aumentando, até chegar até a pessoa lá, né? Até esse som chegar à pessoa lá, a área aumentou tanto que a intensidade lá ficou muito pequena, não é? Intensidade é a potência pela área. A potência, meus queridos, é a potência da fonte sonora,
tá bom? Então, uma característica que diferencia um som do outro é a intensidade. Outra característica, como eu já disse, é a altura do som. Então, para nós aqui, gente, um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Você não precisa mudar a linguagem do seu dia a dia, claro que não, mas na prova do Enem, se isso cair, você tem que saber diferenciar, né? Eu também falo pro meu filho se chama Danilo. Danilo, abaixa a televisão, tá muito alto, pô. Não tem problema nenhum. A linguagem do dia a dia é a linguagem do nosso cotidiano, não tem problema nenhum. Mas na linguagem técnica, você tem que saber que um som alto é um som de maior frequência, um som mais agudo. Já um som baixo é um som de menor frequência, é um som grave, tá bom? Peguei um violão aqui, ó. Por exemplo, essas notas, essas cordas aqui de cima emitem um som mais grave, então é um som baixo. Já essas cordinhas aqui, ó, emitem sons mais agudos, então é um som mais alto, som mais baixo. Tá bom? Tá desafinado, qualquer dia eu toco aqui. Continuando, temos pouco tempo. Galera, timbre. O que é o timbre, Boarô? O timbre está associado ao formato da onda. Quando um instrumento musical, por exemplo, um violão, emite uma certa nota musical lá, e um violino emite a mesma nota musical lá, elas têm a mesma frequência, tá? Elas têm a mesma frequência. Só que mesmo a pessoa que nunca pegou um instrumento para tocar, que nunca estudou música de maneira formal, você consegue diferenciar um som do outro. Por quê? Por causa do formato da onda. Por exemplo, aqui eu peguei um diapasão, sabe um diapasão? Aquele que os caras tocam e fazem assim, tum, e colocam no ouvido, geralmente em coral. Tum, lá, ah. Não com toda essa habilidade vocal que eu tenho, mas os caras fazem algo do tipo, né? Então, diapasão, tum, se você pegar um aparelhinho, você vai ver que a onda emitida por ele é essa daqui. Se você pegar um violino que toque a mesma nota, por exemplo, 440 Hz, a nota Lá, 440 Hz, uma nota de referência, o formato da onda é diferente. Se pegar um aparelhinho para medir que tem uma tela que vai te indicar o formato é diferente, no entanto a frequência é a mesma, tá? Mesma frequência, formatos diferentes que diferenciam um som do outro, é o timbre. E cada instrumento, gente, vai emitir um formato, que é característica daquele instrumento. Mesmo dois violões feitos pela mesma fábrica, vai ter uma pequena diferença entre elas. Por quê? Porque depende da espessura da madeira, depende da cola, depende de uma série de aspectos. Ele vai emitir um pacote de ondas diferente uma da outra, entendeu? Isso caracteriza os instrumentos. Bacana? Entendeu, meu querido, minha querida? Excelente nossos estudos, né? Vamos fazer um exercício? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 9 diz assim: ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Por que razão? Essa diferenciação se deve principalmente ao... Pausa o vídeo e pensa. Solta o vídeo, vamos resolver, galera. Letra A. Essa diferenciação se deve principalmente a quê? Letra A. A intensidade sonora do som de cada instrumento? Não é isso, não. A intensidade é uma outra característica do som, mas não é por isso, não. Letra B. A potência sonora do som emitido? Também não. A potência está associada à intensidade, né? Letra C. Diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento? Isso é uma grande bobagem, gente. O som se propaga no ar à mesma velocidade, né? A velocidade de propagação do som no ar, que é cerca de 340 metros por segundo, mais ou menos, depende da densidade do ar, depende de alguns fatores, é a mesma para toda a nota musical, tá bom? Letra D. Timbre do som, que faz com que os formatos da onda de cada instrumento sejam diferentes. É isso aí, galera. Né? Relendo a questão. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue diferenciar os instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao timbre do som, que faz com que os formatos da onda de cada instrumento sejam diferentes. Bastante interessante, né? Resposta letra D. Volta que valores, ó. Bastante bacana, né, galera? Questão número 9, exercício número 9, resposta letra D. Gente, eu seria capaz de apostar com você que desse quadro aqui vai ter uma questão no Enem. Porque, cai
Todo ano tem uma questão que envolve esses conceitos aqui. Vale muito a pena você entender com bastante cuidado, tá bom? Então, gente, para fechar o nosso estudo de ondulatória e ótica, eu vou fazer, estou olhando aqui na tela do meu computador, eu vou fazer com você agora duas questões que envolvem efeito Doppler, tá? Uma conceitual e uma de cálculo, de efeito Doppler. E aí eu passo para a parte de energia, geração de energia, transformação de energia, depois mecânica, depois eletricidade, tudo mais para você, tá legal? Então, vamos lá? Deixa eu apagar essa luz aqui para o outro quadro. Vamos que vamos, galera. Efeito Doppler agora, hein? Efeito Doppler. É o professor que está ligado com 220 volts aqui, meu, porque eu estou preocupado com a sua aprovação, falou? Efeito Doppler. Gente, o que é o efeito Doppler? Para quem nunca viu, não sabe, né? Sabe como você está parado numa avenida, aí passa uma ambulância. Quando passa por você, o som fica mais grave. Já reparou? Ou então, buzinando, ó. Né? Ou mesmo uma moto, mesmo sem buzinar, só com o barulho que sai, né? O som que sai do escapamento, né? Já reparou? Já reparou? Isso, galera, é explicado pelo efeito Doppler. Veja só. Esse desenho aqui que eu fiz foi para representar como é que são as ondas que são geradas pela fonte sonora. Quando você tem uma fonte sonora emitindo som, essa fonte, gente, já está emitindo som assim, ó, que são esferas, né? São esferas que saem em todas as direções igualmente. Vai se propagando assim, ó. Só que quando a fonte está se deslocando, olha que interessante. Ela emitiu um som, aí ela se deslocou. No caso, a fonte que eu desenhei, ela está se deslocando para a nossa direita, tá? Ó, está se deslocando para cá. Então, olha só que interessante. Ela estava num certo ponto aqui, aí ela emitiu essa onda aqui, que foi aumentando. Aí ela se deslocou um pouco para cá e emitiu essa outra onda aqui, que está abrindo. Aí veio um pouco para cá e emitiu essa, veio um pouco para cá e emitiu essa, veio um pouco para cá e emitiu essa pequena. Ou seja, ela está emitindo ondas, só que ela está se deslocando. Então, olha que interessante. Qual é o efeito sonoro que nós temos? Se eu estou aqui, eu vou receber essas ondas numa frequência maior. Alguém que estiver lá do lado de trás vai receber essas ondas, ó, numa frequência menor. Galera, esse é o famoso efeito Doppler. É uma variação na percepção da frequência emitida pela fonte por conta do deslocamento da fonte, do observador ou de ambos. Entendeu como é que funciona? Efeito Doppler, galera. O Enem ama efeito Doppler. Olha só, aqui eu vou matematizar para você, porque eu vou resolver uma questão teórica e uma questão de cálculos para você de efeito Doppler, tá bom? Então imagine a situação, você tem uma ambulância aqui e um observador. Então ela está vindo, certo? Assim que funciona. Então olha só, essa fórmula aparentemente feia, mas você consegue entender. A frequência aparente, que é a frequência que a pessoa vai ouvir, é igual à frequência da fonte, ou seja, a frequência emitida pela fonte, a frequência real emitida pela fonte, vezes isso aqui, gente. Velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. Velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Teve dúvida? Depois você volta no vídeo, pausa e me escuta explicar de novo, você entende direitinho, tá bom? Então, de novo, frequência aparente é igual à frequência da fonte vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Ai, Boaro, por que tem esse mais ou menos? Gente, tem esse mais ou menos, por quê? Porque nós adotamos positivo o sentido, né, do observador para a fonte. Então, por exemplo, nesse meu exemplo, a fonte está vindo aqui, e aí tem um guardinha aqui, né, a fonte está vindo aqui, ó, do observador para a fonte é positivo. Entendeu? Então, quando ele está vindo, por exemplo, numa situação em que a pessoa está parada e a fonte está vindo, a velocidade do som, geralmente é dada no exercício, a velocidade do observador vai ser zero, porque ele está parado vendo a fonte que está vindo. Como a fonte está se aproximando dele, nós adotamos positivo o sentido do observador para a fonte, a velocidade da fonte vai ser negativa, percebe? A velocidade da fonte vai ser negativa. Bom, ao passar pelo observador, o que acontece? O observador está aqui agora, a fonte está indo para lá.
Então, o positivo agora, gente, inverte. O positivo que era assim, ó, agora vai ser assim, ó. Por quê, Boaro? Porque é adotado como positivo do observador para a fonte. Então, o positivo é lá agora. Aí a fonte está indo embora, certo? Ó, a fonte está indo embora. Então, agora a velocidade da fonte vai ser algo positivo, tá bom? Então, é só esse detalhe que você tem que se lembrar da adoção do positivo, é sempre do observador para a fonte, respeitar os sinais aqui que o seu exercício está sempre certo. Quer ver só? Vamos fazer o exercício? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão de número 10 da nossa lista, diz assim, ó. Um garoto está sentado próximo à janela de um trem que está se movendo com velocidade constante, em relação a um determinado referencial. Ponto. O tio do garoto está de pé próximo dos trilhos, em repouso em relação ao mesmo referencial, e vê o trem se afastar. A figura abaixo ilustra a situação e indica o sentido do movimento do trem. Considere que o ar está parado em relação a esse mesmo referencial e que o apito do trem emite um som de frequência igual a 400 Hz. Então ali, galera, o desenho, ó. Você tem um trem indo aí para a direita, tem um garoto lá e tem um tio do lado de fora, beleza? Com base nessa situação e nos seus conhecimentos sobre o movimento ondulatório, o tio do garoto recebe, escuta, o som do apito do trem com uma frequência, gente, a fonte está se afastando, lembra? Se aproximando é o... Quando está se afastando é o... Não é? A frequência menor. Então, ela relembra, com base nessa situação, seus conhecimentos sobre o movimento ondulatório, o tio do garoto recebe, escuta o som do apito com uma frequência, letra C, galera, menor do que a frequência do som emitida pelo apito do trem, pois o trem está se afastando dele, sem dúvida alguma, né? Volta aqui para a luz, ó. Galera, sem dúvida alguma, exercício número 10. O exercício número 10, a resposta é a letra C. Exercício número 10, resposta é a letra C. Vai escutar com uma frequência menor, um som mais grave, porque a fonte está se afastando dele. É o indo embora, certo? Tudo bem? Entendemos? Galera, vamos fazer a questão número 11 então? A questão de efeito Doppler com cálculos. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 11 diz assim, ó. Um carro de bombeiros transita a 90 km por hora. Gente, 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo, tá bom? Com a sirene ligada. Em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada da rua, esperando para atravessar pela faixa de pedestre, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiros se aproximando. Nessa situação, a frequência do som ouvido pela pessoa é igual a... Opa, como é que é, Boaro? Gente, a frequência... Cara, tô batendo o olho aqui nas alternativas, olha só. Não está se aproximando? Ele falou que está se aproximando. Meu, usa isso no Enem, gente. Seja inteligente. Ele falou que está se aproximando, não falou? Então o som é mais agudo, certo? Se o som é mais agudo, a frequência é maior ou menor? Hã? Isso, a frequência é maior. Olha as alternativas, gente. Quantas tem frequência maior? Maior que 630? Só duas, a letra B e a letra E. Tá vendo só? Se você for chutar, gente, tem um chute inteligente, né? Elimine os absurdos, beleza? Então vamos lá. O que está acontecendo, galera? 54 km por hora, 25 metros por segundo, certo? 630 é a frequência, vamos calcular a frequência que a pessoa está ouvindo, tá legal? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então, ó, tranquilo. Gente, a frequência aparente, a frequência que a pessoa vai ouvir, é a frequência da fonte, não é? A frequência da fonte, 630 vezes 340, foi dado na questão, né? 340 é a velocidade do som no ar, nesse caso. Às vezes varia, viu, gente? Às vezes pode ser 330, 335, 340 e pouco, depende do exercício, a maneira que ele queira facilitar o seu cálculo, tá bom? Nesse caso ficou 630 vezes 340 mais zero, mais ou menos zero, né? Porque o observador está parado, dividido por 340 menos 25. Gente, então a frequência aparente vai ficar igual a 630 vezes 340 dividido 340 menos 25, isso dá quanto? 320, 315.
315, tá bom? Gente, isso aqui dá exatamente 680, tá bom? 680, dá para simplificar, né? Não é difícil você enxergar aqui, né? Ó, aqui dá 2, ó. Tá bom? 315 vezes 2 é 630 vezes aqui, 680. 680 o que, Boaro? 680 Hz. Resposta letra, resposta letra E. Então, o exercício número 11, resposta letra B. Tá vendo como você vai entendendo? Passo a passo, com cuidado, né? Você quer fazer, rever essa revisão, você faz isso ao longo dos dias, né? Que antecede o Enem, pausa, volta, você está muito bem no Enem, torço muito pelo seu sucesso, tá bom? Meu querido, minha querida, então eu finalizei agora a parte de revisão, de teoria e de exercícios de ondulatória e ótica, né? A parte que eu julguei ser mais importante para vocês, com a minha experiência que eu tenho de Enem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma discussão sobre energias, galera. Produção de energia elétrica, transmissão, tá? Que tipo de usina é melhor para cada região do país, do globo, tá? Algumas coisas específicas de geração de energia elétrica, a partir de usina eólica, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear. Tem uma série de aspectos interessantes que o Enem vive cobrando de vocês, cai sempre e vai continuar caindo e vai cair nessa sua prova, você vai estar bem. Então, vou fazer toda uma discussão cuidadosa com você, tá bom? Vamos lá? Galera, mudança nos planos. Galera, é o seguinte, esse vídeo que eu ia fazer, ele ia ficar muito longo. Eu estou resolvendo os exercícios, está acabando os exercícios já, e vai ficar um vídeo de mais de 4 horas. Próximo de 4 horas. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em episódios, tá bom? Essa Mega Power Blaster revisão Enem para você, eu vou dividir em episódios, tá legal? Então, esse aqui é o finalzinho do episódio 1, aí faço o episódio 2, episódio 3, eu acho que 3 episódios fica bacana esse trabalho, tá bom? Então, fechamos o episódio 1 dessa nossa revisão, e em que nós terminamos a parte ondulatória. Esse aqui já é o finalzinho do episódio 2 também, tá? Que eu resolvi fazer essa divisão nesse momento aqui, tá bom? Então, ó, eu vou deixar no finalzinho do vídeo aqui agora, então, um link para você cair no outro vídeo, tá? Você cai já no vídeo da sequência e na playlist que eu vou montar para botar no canal para você, tá bom? Valeu, galera, um abraço, ó, continue estudando aí que você vai estar bem no seu Enem, falou? Valeu!